Também é possível aplicar testes de hipóteses sobre variâncias. A hipótese nula é que a variância da população 1 é igual à variância da população 2. Esse teste de hipótese só é válido quando as populações apresentam distribuições normais. A primeira hipótese alternativa que nós vamos estudar é que a variância da primeira população é menor do que a variância da segunda. Para chegar nisso, nós vamos calcular a razão entre as estimativas das variâncias da população 2 dividida pela estimativa da variância da população 1 e obter um número f. Veja que a população 2 se espera que tenha uma variância maior do que a população 1. Então a gente divide a maior das variâncias pela menor. E esse número nós vamos comparar com a unidade. Se ele for suficientemente maior do que 1, nós vamos dizer que essa hipótese alternativa é verdadeira e rejeitar a hipótese nula. Mas qual é esse número mágico? Esse número mágico vem de uma distribuição chamada f. A distribuição f, nós vamos obter o número crítico para f de alfa, sendo alfa o nível de significância, e tem dois parâmetros. Esses parâmetros correspondem ao número de grau de liberdade do numerador e o número de grau de liberdade no denominador, que corresponde ao tamanho da amostra menos 1, para cada caso. A segunda hipótese alternativa é que a variância da população 1 é maior que a variância da população 2. Nós também vamos calcular o número f e vejo que aqui tem uma mudança. Apareceu no numerador aquela estimativa de variância que a gente acredita que seja a maior das duas, que nós vamos dividir pela menor. Mais uma vez, obter um número maior do que 1. Se ele for suficientemente maior do que 1, nós vamos rejeitar a hipótese nula e aceitar essa hipótese como sendo verdadeira. Aqui também esse número nós tiramos da tabela da distribuição f, onde aqui o número de grau de liberdade do numerador e número de grau de liberdade do denominador. Finalmente, a hipótese alternativa bilateral, em que as variâncias são diferentes, não importa se para maior ou para menor, nós vamos calcular o f agora dividindo a estimativa da variância que resultou no maior número dividido pela estimativa da variância que resultou no menor número. E mais uma vez vamos comparar essa razão com um valor crítico, que agora é de alfa sobre 2, para o número de grau de liberdade do numerador, como primeiro parâmetro, e o número de grau de liberdade do denominador, como segundo parâmetro. Mas de onde vem esse número mágico f? f é uma distribuição que tem esse formato aqui, mais ou menos. É a razão entre dois números elevados ao quadrado, portanto, ela será não negativa, e ela apresenta esse formato assimétrico em função de estar envolvendo razões entre quadrados. Nós também podemos acessar o valor do f a partir de uma tabela. Aqui temos uma tabela para um certo nível de significância. Você entra com o número de grau de liberdade no denominador e o número de grau de liberdade no numerador, e o cruzamento desses valores vai te dar um número. Esse número ele é sempre maior do que 1 e é o número crítico que nós vamos usar para rejeitar a hipótese nula. Essa distribuição f também pode ser obtida do Google Planilhas, essa função f.inv. Nós entramos com dois parâmetros, 1 menos alfa, alfa é o nível de significância, 1 menos alfa é o nível de confiança, grau de liberdade do numerador, grau de liberdade no denominador. Existe também uma outra função chamada finv, sem um ponto, em que é muito similar à anterior, com a diferença de que a gente entra aqui com o nível de significância, em vez do nível de confiança. E tem uma terceira função, que é essa, f.inv.rt. RT vem de right tail, cauda à direita, e que a gente obtém também o valor da distribuição f para uma hipótese unilateral. As outras também são para hipóteses unilaterais. O Excel também tem uma função, onde a gente entra aqui, parecida, né? inv.f, onde entra com os mesmos parâmetros, na mesma ordem, e tem também uma outra função aqui, invf.cd, cauda à direita, que tem também os
parâmetros agora como o nível de significância e o grau de liberdade do numerador e no denominador. Então, essas funções aqui substituem essa tabela da distribuição f. Vamos ver um exemplo. Pretende-se determinar se a variabilidade do processo 1 é menor que a variabilidade do processo 2. Quer dizer, a variância do primeiro processo é maior do que a do segundo. Amostras aleatórias independentes de tamanho 12 de cada processo resultaram em S1, 0,035 e S2, 0,062. Teste a hipótese nula de que as variâncias são iguais contra a hipótese alternativa de que a variância da primeira população é menor que a variância da segunda para o nível de significância de 0,05. Vejam que os resultados das amostras já indicam, olha, se tiver uma diferença é porque a da população 1 é menor do que a da população 2. Considere que ambos os processos apresentam distribuição normal. O passo 1 é identificar o parâmetro de interesse, que é a similaridade entre as variâncias dos dois processos. No passo 2, a hipótese nula e passo 3, a hipótese alternativa, já estão no enunciado do problema. O nível de significância também já foi estabelecido. Nós vamos, então, usar a estatística de teste F, dividindo a maior estimativa de variância pela menor estimativa de variância, obtendo um número maior do que 1, que nós vamos comparar com o valor crítico. Esse valor crítico será o f de alfa, n2 menos 1, n1 menos 1. Como nesses dois casos, tanto n1 quanto n2, tamanhos das amostras são iguais a 12, 12 menos 1, nós vamos ter 11, 11, e o f de 0,05. Se a gente consultar a tabela, f de 11 graus de liberdade aqui no denominador e 11 graus de liberdade no numerador, a tabela tem apenas 10 e 12, mas nós podemos trabalhar com a média entre 10 e 12 e vamos ter uma aproximação boa o suficiente do valor do f. Então, a média entre 10 e 12 vai resultar em 2,82. Fazendo as contas, dividimos uma variância pela outra e encontramos 3,14, que é um número suficientemente maior do que 1 e maior do que o número crítico, para que a gente rejeite a hipótese nula e aceite como verdadeira a hipótese alternativa. Então, como esse valor calculado supera o valor crítico, a gente rejeita a hipótese nula e aceita-se como verdade a hipótese alternativa. Isto é possível afirmar com nível de significância de 0,05 que a variância da primeira população é menor que a variância da segunda população.